Agora são 8h08. Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Capivari, Vitor Ricomini, e também o vice Bruno Barnabé. Desde já quero agradecer a participação e por aceitar o nosso convite na manhã de hoje para falar agora sim como prefeito já em exercício. Bom dia, Vitor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Toninho. Bom dia, Marquinhos. Uma saudação especial à Rádio Raízes, parabenizar vocês pela condução do jornalismo da rádio, que realmente faz um trabalho muito sério, levando informação à população. E uma saudação especial e um desejo de um excelente 2021 a toda a população de Capivari que nos ouve nesse momento. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Raízes. É um prazer estar novamente aqui, passando as informações junto com o prefeito Vitão. Desejar aí um ótimo ano a todos os ouvintes, e agradecer, a Deus por mais um ano aí que estamos começando. Vitor, Bruno, ontem foi o primeiro dia útil, trabalhando aí já em prol da cidade de Capivari. Sabemos que vocês já, a partir do dia 1º, na sexta-feira, já fizeram reuniões, já escalaram aí os secretários para saber como que estava a situação do município, mas a população está bem curiosa em saber como ficou o time do Vitor e do Bruno a respeito dos secretariados. Vamos começar então esse bate-papo de hoje, trazendo essa informação para a população. Quem são os secretários indicados pela administração Vitão e Bruno Barnabé, começando pela Secretaria da Saúde? Bom, primeiro salientar que realmente no dia 1º nós já nos reunimos, no sábado e no domingo, principalmente com a alteração que nós tivemos na área da saúde, nós nos reunimos e estamos trabalhando a parte de planejamento para que a gente consiga entregar um resultado cada vez melhor à população. Na Secretaria da Saúde, em virtude da desistência do Dr. Fábio Guidetti, que por motivos particulares, no domingo pela manhã, procurou o Bruno e eu, onde ele nos apresentou esses motivos. Nós respeitamos, a vontade do Dr. Fábio, e ele optou por não assumir. Nos ajudou muito no momento de transição, no momento do planejamento ao qual iremos colocar na área da saúde, e aí nós optamos pela Vládia Guimarães, que já trabalhou como ouvidora da saúde, ou seja, tem muitas informações ali dos problemas diários que atingem a saúde do nosso município. É uma pessoa que interage muito com os servidores da saúde do município de Capivari, conhece as necessidades, estaria no cargo de secretária adjunta do Dr. Fábio Guidetti, e interinamente a Vlad assume a saúde para nós, para que possamos reorganizar esse setor e entregar uma saúde com mais qualidade à população de Capivari. Agora, pulando para uma outra secretaria, Vitor e Bruno, a Secretaria de Finanças fica a cargo de quem? Do José Lucas Moraes. O Lucas, formado em administração de empresas, uma pessoa de extrema confiança nossa, tem já feito um trabalho nesse pouco tempo, vamos dizer assim, de transição, que antigamente a eleição acabava em outubro, então você tinha 90 dias para se fazer a transição. Agora, dia 15 de novembro, nós tivemos aí apenas 45 dias, até menos do que isso, se for ver, em dias úteis, vamos dizer assim, que a prefeitura funciona, para que a gente possa estar lá adequando as informações. E dentro desse pouco tempo aí, o José Lucas já montou uma nova estrutura dentro do planejamento que Bruno e eu apresentamos e que queremos para a parte de finanças do município de Capivari. Nós temos também as secretarias de Mobilidade Urbana, Segurança Pública e a Diretoria de Defesa Civil, além da gestão das frotas do município. Quem deve ser o secretário? Nessa pasta, o Mauro Júnior
ocupará a responsabilidade, tanto na Secretaria de Mobilidade, como também a Defesa Civil e a Segurança Pública. O Mauro tem larga experiência nessas áreas. Entendemos que a parte de mobilidade urbana ela tem que estar ligada ao setor da Guarda Civil Municipal em virtude do baixo número de funcionários que nós temos de agente de trânsito. A guarda ela está em todo lugar, a todo instante, consegue fazer toda essa parte operacional. Nós temos guardas ali dentro do efetivo que tem cursos, inclusive na esfera nacional, com conhecimento em gestão de trânsito. E nós vamos utilizar esses conhecimentos para que nós possamos adequar de maneira melhor o trânsito da nossa cidade. Na Defesa Civil, por exemplo, que nós tínhamos 3 servidores, 2 efetivos, um por afastamento por motivo de saúde e o outro em cargo de comissão. Hoje a Defesa Civil ela passa por uma reestruturação, desde uma nova listagem de equipamentos para que a gente possa dar condições para a Defesa Civil poder trabalhar, como também de um maior número de efetivos. Essa ligação com a Guarda Civil vai permitir que guardas com treinamentos, inclusive que prestavam serviço ao Corpo de Bombeiros de Capivari, possam integrar, como já está ocorrendo, na Defesa Civil. Então o Mauro Júnior será o secretário que responderá por essas pastas. Já na na Secretaria de Desenvolvimento Social, fica a cargo do Ramon Bizin. O Ramon é uma pessoa que interage muito com as questões sociais do nosso município já há um bom tempo. Já foi presidente de entidade, que é o São Jerônimo, já participou muito próximo de ações sociais do município, como tinha antigamente o casamento comunitário na nossa praça. O Ramon é uma pessoa que tem um estreito relacionamento com padres, com pastores. É um perfil que nós acreditamos ser o mais adequado dentro do trabalho que queremos desenvolver na área do social. Então o Ramon Bizin ocupa a pasta de desenvolvimento social para nós. Nós temos também a Secretaria de Cultura e Turismo. Fica a cargo de quem, Vitão? A Secretaria de Cultura e Turismo é o Edmilson Bahia. O Edmilson tem a sua formação voltada para a área cultural. É uma pessoa que pensa a cultura amplamente. Já passamos o que queremos entregar de resultado dentro da área da cultura. Posso citar um caso, por exemplo, que se trata do início da discussão para a desapropriação junto à família do casarão, ali próximo à Igreja Matriz, o Casarão do Lembo. Ali é um patrimônio tombado, um patrimônio histórico do município. Bruno e eu temos o total interesse de ter esse patrimônio para o município fazer a gestão. Já passamos essa incumbência ao Edmilson Bahia. E também de toda a parte cultural, de teatro, musicalização, enfim, oficinas. Nós vamos pensar a cultura amplamente através do Edmilson Bahia, que tem sua formação técnica como músico, e o Bahia construiu a vida dele através da cultura, dos seus estudos. Então é uma pessoa que nós entendemos, dentro daquilo que nós queremos entregar de resultado, mais adequada para ocupar a pasta. Nós estamos conversando com o prefeito de Capivari, Vitor Ricomini, com seu vice, Bruno Barnabé, que estão passando aqui a lista dos secretariados que vão estar trabalhando com eles nos próximos anos aqui no município. Para você que está nos acompanhando pela internet, está podendo conferir a imagem, a foto de cada secretário. Então você que está no rádio e conseguir acessar o Facebook ou o YouTube da Raízes FM, você vai poder acompanhar toda essa entrevista através do vídeo. Agora falando na Secretaria de Educação, como fica essa pasta no município? A Secretaria de Educação é a maior secretaria do município, em torno de 1.200 funcionários, 700 professores
e mais 500 funcionários da parte de apoio. Enfim, é a maior secretaria da Prefeitura de Capivari, é da Educação. Para essa pasta nós escolhemos o funcionário efetivo, professor da rede, que é o Rafael Silveira. Rafael Silveira já há um bom tempo é o servidor no município de Capivari, e dentro daquele planejamento que nós queremos realizar dentro da educação, o Rafael era o nome mais adequado para estar ocupando a pasta. E agora, com a montagem da equipe, será um ano ainda de desafios na área da educação, em virtude do que o mundo passa pela situação do Covid, mas nós temos a certeza que o Rafael e a equipe a qual montamos para dirigir a educação certamente irá conduzir muito bem a pasta e que traga realmente bons resultados à nossa população. Nós temos também a Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer. Fica a cargo de quem, Vitão? Do Amarildo Júnior. O Amarildo é formado em administração, empresário no nosso município, e nós passamos ao Amarildo a incumbência de principalmente levar esporte e lazer nos bairros. Bruno e eu vamos implantar as ruas de lazer aos domingos novamente. Então logo passa esse momento da pandemia, se Deus quiser estamos próximos disso acontecer, ou pelo menos de diminuir essa situação trágica para o mundo. E o Amarildo, dentro das questões de esportes, não será apenas futebol, e sim fortalecer ainda mais as outras áreas. Nós sabemos que o município nos últimos anos investiu muito em ginástica rítmica, em modalidades que anteriormente não existiam, como a parte de atletismo. Teve uma situação muito diferenciada nos últimos anos. Então, além de fortalecer o que já vinha existindo, como as corridas de rua, tudo, nós também temos a área de ciclismo e outras áreas de esportes, a qual o Amarildo vai estar certamente desenvolvendo o trabalho que pensamos para Capivari. Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano fica a cargo de quem? Do Bruno Sampaio. O Bruno tem formado em administração, é uma pessoa que vai fazer todo o planejamento estratégico dessa secretaria de tão relevante importância. Todas são importantes. E o desenvolvimento urbano é o que fica mais aos olhos da população. É o mato, é o buraco, que muito nos incomoda, vindo para cá, conversando com o Bruno. Hoje mesmo nós temos uma nova reunião com o atual secretário, onde muito em breve nós já vamos apresentar à população um planejamento do início desses trabalhos de limpeza pública. É uma época que a gente sabe que é ruim, onde o mato ele cresce rapidamente, onde o buraco aumenta porque não houve um cuidado anterior, ou porque a malha viária do município também ela é bastante antiga, e aí requer um bom planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E dentro de toda a reorganização da administração pública, o Bruno Sampaio é o qual melhor enquadrou no nosso planejamento para ocupar a pasta. Já na Secretaria de Negócios Jurídicos, quem será o responsável, Vitão? O Dr. Sandro Pontes é um advogado de nossa confiança, uma pessoa que tem achado caminho para as dificuldades apresentadas no dia a dia, que prefeitura é assim, surge o problema diariamente em todas as pastas, e o profissional ali do mundo jurídico tem que, junto com o corpo técnico já existente, ou seja, os advogados de concurso da prefeitura, achar caminhos para que o município consiga entregar o resultado. Uma pasta também de extrema importância, e o Dr. Sandro Pontes, pela confiança e pelo profissional que ocupará essa pasta. E agora nós vamos à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. O José Murilo Castellani, ele é empresário no município, já há 10 anos, mais de 10 anos, já acreditou em uma nova modalidade de empresa aqui no município de Capivari, que foi uma academia apenas para mulheres. É uma pessoa que dedica muita parte do seu tempo a estudos, uma pessoa muito capacitada, e que eu tenho certeza, junto com o Bruno, que dentro do perfil que nós queremos do bom relacionamento com empresários,
dentro da questão estratégica de geração de emprego. O pensamento do José Murilo vem muito de encontro àquilo que Bruno e eu queremos entregar de resultado à população, e foi o nome mais adequado para a pasta dessa área de movimentar realmente a economia, fortalecer os empresários, principalmente nesse momento ao qual os empresários estão enfrentando de grande dificuldade do comércio, né? E nós precisamos ter um secretário de desenvolvimento bastante atuante, e o Murilo Castellani é o perfil adequado para estar ocupando a pasta. Já a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida fica a cargo de quem? É a Manuela Gonçalves Masqueto. A Manuela é funcionária também efetiva. Só fazendo uma correção, o José Murilo Castellani também é funcionário efetivo de concurso da Prefeitura, que também, assim como o Rafael Silveira da Educação, está ocupando uma pasta de secretário. A Manuela também, terapeuta ocupacional da Prefeitura de Capivari, é uma pessoa que se dedica muito a essa questão no nosso município. Inclusive, quando na gestão anterior foi criada a Secretaria de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a Manuela ela fez parte da criação dessa secretaria, iniciou o desenvolvimento de um trabalho muito bonito dentro dessa pasta, e nós temos a certeza, dentro de todo o cuidado que Bruno e eu queremos ter com essa parte da população, a Manuela é a pessoa, sem dúvida nenhuma, além de ser funcionária pública efetiva, mais adequada para estar ocupando a pasta. Nós temos também as secretarias de governo e projetos, convênios e captação de recursos. O Felipe, que é o secretário de governo, Felipe Ruzignelli, ele já é atualmente o secretário de governo e ocupará também a pasta de secretaria de projetos e captação de recursos e convênios. Ontem, inclusive, Bruno e eu tivemos uma reunião com a equipe de engenharia, de arquitetura, passando todo o nosso planejamento, aquilo que queremos entregar, a reestruturação da secretaria, os investimentos que nós iremos realizar dentro da Secretaria de Projetos, que é onde nasce uma obra, por exemplo, que vai ser entregue à população de Capivari. É ali que sai toda a parte de planejamento, de obras, define aonde iremos empregar as emendas parlamentares, por exemplo, que é um trabalho político que já estamos fazendo junto com o Bruno Barnabé. E o Felipe Ruzignelli tem um conhecimento muito amplo nessa parte administrativa, principalmente da área pública, e irá nos auxiliar e muito nessa reestruturação da Secretaria de Projetos. E a chefia de gabinete fica a cargo de quem? A chefia de gabinete fica com o Eduardo Prado, uma pessoa de nossa confiança, já com a experiência de ter ocupado o cargo, e será muito importante para nos auxiliar nesse momento, principalmente dos novos secretários que estão chegando agora, para que a gente consiga dar ritmo às secretarias e tão logo a população sinta a qualidade dos serviços. Só teve uma área que se manteve com a mesma presidência, que é o Instituto de Previdência Social? O Aguinaldo Tempesta, o Instituto de Previdência, que é o Capivari Prev, por legislação, né, é um funcionário público também efetivo, do quadro de efetivo. O Aguinaldo vem desempenhando um excelente trabalho dentro do Capivari Prev e tem a nossa confiança para continuar à frente da pasta. Já o Serviço de Água e Esgoto de Capivari, o SAI, também ocorreu mudanças, né, Vitor? Ocorreu mudanças, era necessário encerrar um ciclo para iniciarmos outro. E o Rogério Oliveira, formado em administração, químico também, uma pessoa a qual, quando eu ocupei o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, ele ocupou o cargo de secretário adjunto, onde nós sabemos do potencial do Rogério na questão da gestão pública, e dentro do resultado que Bruno e eu pensamos de planejamento para o serviço de água e esgoto de Capivari, o Rogério Oliveira, não tenho dúvidas nenhuma que será um grande superintendente do SAI, conduzindo a autarquia de maneira que a população irá aprovar. Bom, com todos esses nomes
né, passados aí aos nossos ouvintes, Vitor e Bruno, acreditamos que a população deve estar perguntando, né? Houve fusão, diminuição no número de secretarias? Como é que ficou? No número de secretarias, como nós precisamos ter o direcionamento das políticas públicas para cada pasta, por exemplo, a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida era ocupada pelo secretário de Desenvolvimento Social. E nós queremos ampliar esses projetos, realmente implantar um outro tipo de trabalho. Era necessário ter alguém específico da área capitaneando. O que Bruno e eu optamos por fazer? Diminuir o número de comissionados, fazer um corte drástico nas despesas com comissionados dentro do município de Capivari, e aí sim a gente ter lideranças dentro das secretarias para conseguir organizar projetos e entregar um resultado melhor à população. Então nós mantivemos o mesmo percentual de secretários, porém até no máximo no dia 10 eu vou estar disponibilizando à população junto com o Bruno o número de cortes de servidores que nós fizemos em cargo de comissão e as demais medidas que foram feitas, né? Não foi somente a diminuição do cargo de comissão. Nós determinamos já ontem que seja enviado um projeto de lei à Câmara, já agora no início do exercício do ano legislativo, cortando o cartão alimentação do servidor de comissão. Vamos deixar claro para que as pessoas não distorçam, não é do servidor efetivo. O cartão alimentação do servidor de comissão, no valor de R$ 353. Então o servidor no cargo de comissão que vier a ocupar o cargo na gestão Bruno e Vitor, eles não irão receber o cartão alimentação, o que já vai dar em torno de R$ 40 mil por mês, mais ou menos, de economia. Solicitamos também, na adequação desse projeto que irá à Câmara, o corte do quinquênio e também da sexta parte, que é um benefício estatutário para o servidor de comissão. Volto a falar, de comissão, não do efetivo, o que também já nos vai dar uma economia de em torno de R$ 30 mil por mês de corte de despesa. Mais a diminuição do número de ocupação desses cargos, né, que nós vamos diminuir em números mínimos para que a secretaria tenha condição de estar realizando seu trabalho, certamente vai trazer uma economia muito grande à população e o resultado vai vir no dia a dia, com uma saúde mais fortalecida, com uma obra de melhor qualidade na rua, com uma cidade mais limpa e desenvolvida. E esses números que eu não tenho condição, junto com o Bruno, de passar hoje, uma vez que o exercício fiscal ainda está se fechando, então nós precisamos que realmente o ano fiscal da prefeitura, que foi até 31 de dezembro, ele seja concluído para que nós possamos comparar números e trazer as informações à população com precisão. Mas em números que nós já temos, essa questão do cartão alimentação e também de quinquênio e sexta parte, já dá para se perceber que em duas ações aí devemos economizar quase R$ 1 milhão no ano de 2021. Vitor, Bruno, a nossa próxima pergunta seria exatamente a primeira entrevista que você concedeu a nós aqui após a eleição, que seria o anúncio que você anunciou que os funcionários que estavam em outras funções voltariam para as suas funções de origem. Como você já respondeu, nós vamos pular para uma próxima pergunta. Dessa eu não falei, não. Toninho, então até é bom colocar. Então tá. Né? Isso já ocorreu então? Ontem, por meio de decreto, já comuniquei através do decreto os nossos secretários, né, Bruno? Sim. Onde eles terão 15 dias para nos apresentar a relação dos servidores efetivos que estão hoje na sua pasta com as devidas funções e o cargo de origem, para que a gente possa, ainda no mês de janeiro, fazer com que esses funcionários retornem-se aos cargos de origem e nós consigamos ter um mapa geral da prefeitura. Quantas pessoas em serviços gerais nós temos, quantas pessoas no auxiliar administrativo nós temos, e ver onde estão as deficiências do poder público, para que a gente consiga ter uma secretaria sendo uma balança justamente dividida, né, tendo números precisos de auxiliar administrativo que consiga desempenhar o trabalho, tendo serviços gerais onde a gente possa
diminuir o serviço de uma terceirizada, por exemplo, para ter uma pessoa limpando uma praça, cortando mata de um cemitério. E aí, dentro de todas essas mudanças, nós também vamos informar em números para a população de Capivari onde ocorriam os desvios de função. Lembrando que essa é uma situação crônica e histórica do município, né? Não vou julgar quem me antecedeu, e sim, isso vem da história, né? Desde que o município iniciou as suas atividades, eu acredito que culturalmente vem ocorrendo esses desvios de função. Isso traz um prejuízo porque muitas vezes você tem uma pessoa que era para estar lá, por exemplo, fazendo o serviço de limpeza, e de repente a pessoa está no cargo de auxiliar administrativo, sendo que ele podia ser ocupado por quem é auxiliar administrativo. Então essa inversão de cargos dentro do município, isso aí traz um prejuízo enorme para a população, né? Você acaba tendo que, de repente, contratar empresas terceirizadas para suprir a falta do funcionário no devido setor, e isso onera os cofres públicos. Então é uma situação que nós já determinamos por decreto, que cada secretário agora, ao assumir a pasta, identifique nos próximos 15 dias quem são os servidores que estão à disposição e o cargo de origem, para que possam retornar e nós reorganizarmos a parte estrutural da Prefeitura de Capivari. Com essa recolocação de funcionários em suas funções de origem, vagas podem ficar em aberto. Vocês acham que haverá necessidade de contratação? Veja bem, no ano de 2021, por força de decreto federal, nós não podemos realizar concurso público. Mas tão logo passe esse momento e nós tenhamos um raio-x, vamos falar assim, da parte administrativa, certamente áreas ficarão descobertas, né? E com essa situação nós teremos que fatalmente realizar concurso público no ano de 2022. Acreditamos que foi traçado, né, todo um projeto para esses próximos 4 anos, né, Sim. Vitor e Bruno? E na fase de transição, mesmo que mais curta, né, como vocês até já comentaram esse ano, né, já foi possível preparar algumas ações aí para esse início do governo aí? Quais as metas, né, para esses 100 primeiros dias aí? O primeiro de tudo, Marquinhos e população de Capivari, é realmente diminuir o custo da máquina pública, né? Nós conseguimos, com diversas ações e medidas administrativas, diminuir o custo da máquina pública, para que nós tenhamos recurso e aí investir proporcionalmente em cada área. Saúde sempre será uma prioridade do nosso governo, né? Nós temos que ter uma Santa Casa forte, nós temos que conseguir entregar remédio de maneira adequada à população, temos uma demanda alta, reprimida de exames, que estamos fechando e finalizando todo esse levantamento, e isso só se faz com recurso. Então esses primeiros 100 dias de governo, né, que Bruno e eu estamos considerando como 30, né, Bruno? Para que o trabalho realmente possa fluir de maneira a contento daquilo que nós planejamos e que a população possa ser atendida. Essas medidas administrativas são essenciais para daí nós conseguimos falar em prestação de serviço público, em início de obras, enfim, um planejamento mais amplo que possa atender a população de Capivari. Em relação aos comissionados da antiga administração, esses já tiveram o contrato encerrados? Já no dia 31 de dezembro. Né, a administração que findou-se em 31 de dezembro fez a exoneração de todos os servidores a nosso pedido do Bruno e meu, e aí inicia-se um novo ciclo. Pode retornar funcionários que estavam em determinados setores? Pode acontecer de retornar, né? Porém, um novo ciclo, sem cartão alimentação, aqueles que tinham direito a quinquênio sem quinquênio, sexta parte. É um novo perfil de administração pública. Então, 31 de dezembro encerrou-se aquele ciclo, agora inicia um novo ciclo menor, né, com menos benefícios, como o caso do cartão alimentação, por exemplo, quinquênio e sexta parte. Bom, agora nós vamos entrar em uma área que realmente tem que ter uma atenção, né, muito especial, que é a saúde, né? Sempre deveria ter, mas agora, devido ao momento, acreditamos que a situação, né, deve ser mais assim observada com um certo carinho, né?
O prefeito e o vice chegaram a anunciar o secretário da Saúde, Dr. Fábio Guidetti. Inclusive que ele já tinha aceitado, né, o convite, mas por motivos particulares, o médico teve que deixar a pasta, que conta agora com uma secretaria interina. Como andam as conversas aí com outros nomes para, de repente, assumir a pasta mais para frente aí? No momento é a Vládia que vai assumir a pasta da Secretaria de Saúde e nós acreditamos muito no potencial dela. O planejamento ao qual Bruno e eu já tínhamos desenvolvido e foi aprimorado pelo Dr. Fábio Guidetti, que nos ajudou muito nesse momento de transição, e em virtude de tempo, nós sabemos que o profissional médico, ele também tem o seu consultório para cuidar, né? Tem a questão dos seus compromissos profissionais, e o Dr. Fábio partiu dele mesmo, falou dentro do planejamento ao qual nós pretendíamos realizar, Vitor e Bruno, né? E que vocês querem que eu desempenhe no município, com a questão do tempo, eu sinto que nós vamos ter dificuldade, então eu prefiro abrir mão nesse momento, vou estar auxiliando em tudo que for possível. E a Vládia é uma pessoa que já tem se dedicado há mais de 3 anos no setor de saúde, é uma pessoa que faz um relacionamento muito bom com a Santa Casa, com os profissionais de saúde, trabalhou na ouvidoria da saúde, ou seja, sabe aonde está pegando ali as questões que tem que ser corrigida, e nós apostamos muito no potencial da Vládia e na equipe que estará dando suporte a ela, com certeza, a Bruno e eu, também dedicação total na área da saúde. Inclusive ontem iniciamos o nosso dia falando de saúde e finalizamos o nosso dia falando de saúde, que foi a Santa Casa. Nós já vamos entrar então nesse assunto a respeito da Santa Casa, que até o dia 31 de dezembro o interventor da entidade era então o ex-prefeito Rodrigo Proença. E quem assume agora a intervenção da Santa Casa, Vitor? A intervenção da Santa Casa, eu como prefeito também estou assumindo. Nós, inclusive, ontem nomeamos já como nosso responsável pelo setor financeiro o Ademar Kersh, que é uma pessoa de um gabarito excepcional, né? Uma pessoa maravilhosa, um caráter que não deixa dúvida para ninguém aqui em Capivari. E nós precisamos desse perfil, que é o Ademar Kersh, para nos auxiliar na questão financeira da Santa Casa. O que nós pedimos a ele é que seja feito todo um levantamento, um balanço geral da Santa Casa, para que nós possamos conversar com Rafar, Mombuca, Elias Fausto e quem mais se utiliza do serviço do hospital, e juntos com eles, junto com esses municípios, para que a gente possa fortalecer o Hospital Santa Casa de Capivari. Ela está situada em Capivari, mas atende toda a nossa micro-região aqui com autorização da Diretoria Regional de Saúde. E é importante que esses municípios nos ajudem na gestão, né? E tenham todas as informações, os novos gestores que estão assumindo nesses municípios, tenham todas as informações necessárias da Santa Casa, assim como a população também terá. Com muita transparência, nós vamos mostrar os custos do hospital e possamos cada vez mais aí em conjunto, em união, entregar um hospital mais forte, com serviços de mais qualidade à população de Capivari e região. Agora é inevitável termos que tocar nesse assunto Covid-19, infelizmente, né? Como vocês encontraram aí essa situação com relação à Covid aqui em Capivari, né, aos recursos financeiros, estrutura, insumos, as condições, né, para o combate à propagação e controle do vírus aqui em nossa cidade? Então. Marquinhos e ouvintes, essa é uma situação controlada dentro do município, né, ou dentro das possíveis situações que possam acontecer. O município teve um aporte financeiro que nós estamos levantando todas essas informações. Ontem ainda não foi possível obter o fechamento do ano fiscal em 31 de dezembro, mas o município ele se estruturou muito bem com o suporte do governo federal e também do governo estadual para conseguir dar condições aos profissionais que estão na linha de frente e atender a população da melhor maneira adequada possível. Covid é uma coisa que sempre a gente vai estar aprendendo todos os dias, né? É uma situação que nunca o mundo passou, então qualquer pessoa que esteja à frente de uma gestão, seja da saúde, de uma prefeitura, de um hospital,
vai ter que ser, entre aspas, a cobaia na parte administrativa para ver o que vai dar certo e o que não vai. Inicialmente, nós seguimos o plano de vacinação e também de algumas medidas, não todas elas do estado de São Paulo. Por exemplo, Bruno e eu não somos a favor de achatar o horário, né, e quando isso ficar a cargo do município, nós queremos ampliar o horário do comércio, né, para que as pessoas possam ter uma diversificação de horário e não ter um acúmulo, como vinha sendo feito pelo governo do estado. Esse é um pensamento que nos divergem da questão do comitê estadual em relação ao Covid, e nós vamos aí aguardar o pronunciamento agora do governador nos próximos dias, para que nós possamos, dentro de toda a parte jurídica, colocar também em prática um pouco daquilo que eu e Bruno pensamos na questão do Covid. Ainda a respeito da Covid-19, houve também mudanças no comitê de contingenciamento da Covid-19, que estava sendo coordenada pelo médico Dr. Aníbal e pela secretária de Saúde. Quem que está assumindo agora esse comitê, Vitor? Olha, a parte de vigilância em saúde continua o mesmo pessoal que estava já trabalhando. A Vládia, como secretária de saúde, passa a fazer parte do comitê. Nós vamos envolver, apesar que já existia um decreto da participação de demais secretarias, nós vamos envolver o pessoal na rotina das reuniões e devemos substituir lives pelo boletim. Nós vamos informar a população através dos meios de comunicação da prefeitura, e aí nós vamos replicar nas redes sociais nossas o boletim informando a população do andamento dessa situação que assola o nosso país e o mundo. E se necessário for, a gente vai também fazer uma live com o médico que nós estamos ainda conversando para que possa nos dar suporte nessa questão do Covid. Foi um desejo do Dr. Aníbal, pelo menos assim foi nos passado, de parar, né? Desde março a gente sabe que ficou uma situação bastante de dedicação total mesmo nessa situação da pandemia, e o Dr. Aníbal nos comunicou no mês de dezembro que não deveria mais fazer parte do comitê, mas que estaria nos auxiliando em tudo que fosse possível. O Dr. Fábio Guidetti também já nos passou todas as informações e está à disposição. Então não tenha preocupação em relação à parte de suporte médico. E a equipe vem na mesma linha para poder conter a doença, né, o vírus que se alastra aí, principalmente em Capivari também. Então é uma situação que hoje, dentro da parte administrativa da secretaria, está controlada, e nós vamos acompanhar junto com a secretária Vládia para que nós possamos tomar as medidas no dia a dia. Vitor, ainda em meio à pandemia, um assunto que já é muito falado aqui em gestões anteriores é em relação à UTI. Como vocês veem esse lado ainda em respeito à pandemia e também futuramente, pós-pandemia, como vocês pretendem trabalhar com essa relação UTI Santa Casa, UTI Unimed ou UTI Hospital Regional? 2 pontos aí, né? Primeiro que em dezembro, quando o governo do estado sinalizou que ele compraria em torno de 2.550 leitos de UTI, Bruno e eu informamos e passamos a nossa vontade ao ex-prefeito, onde, através da Secretaria de Saúde, nós informamos o estado que Capivari teria interesse em cadastrar os leitos de UTI da Santa Casa, que seriam 11 leitos. E o estado resolveu cadastrar apenas 2.000 leitos nos hospitais que já estavam com UTI funcionando. Então a Santa Casa acabou ficando de fora. Hoje nós temos um convênio com a Unimed. Já desde 2015 a prefeitura paga, se utilizar, a estrutura da UTI, e a regulação de média e baixa complexidade, aquilo que nós atenderíamos na Santa Casa, hoje tem um suporte do setor privado, que é um convênio com a Unimed, que seria o hospital do setor privado, que tem esses leitos de UTI, e quando há necessidade dos enquadramentos de média e baixa complexidade, é direcionado à internação e à utilização da UTI, paga-se utilizar. A estrutura para manter uma UTI aberta na Santa Casa, no porte da Santa Casa, seria algo em torno de R$500 mil por mês, e a prefeitura, para o usuário SUS de Capivari,
utiliza em torno de 100 a 120 mil por mês, não contando o período com Covid. Né? Lembrando que as internações em UTI na questão do Covid, primeiro é dada entrada na Santa Casa, primeiro é tentado a vaga na CROSS, é uma determinação do governo estadual, a CROSS é que faz a regulação das transferências. Se não conseguir na região, daí sim você direciona para o setor da Unimed, da UTI da Unimed, para você poder utilizar o pagamento de UTI com recurso do governo federal e estadual na questão Covid. Mas na questão de rotina diária do hospital, giraria em torno de R$120 mil por mês o custo UTI para o usuário SUS de Capivari. Se reabrir da Santa Casa ela é regional. Né? Você é obrigado a atender toda a nossa região. Quem vai arcar com o custo de 500 mil por mês? Só Capivari não dá. Então nós estamos dispostos a dialogar com Capivari, com Rafar, Mombuca e Elias Fausto, e junto com Capivari, para que possamos tentar reabrir a UTI. Mas até que isso ocorra, nós temos o suporte do setor privado para o usuário SUS de Capivari, ou seja, para o cidadão que mora em Capivari, nós temos o suporte da UTI aí da Unimed. Vamos pular agora para a área da segurança. Durante a campanha, vocês propuseram o fim da locação das viaturas da guarda. Que isso ia mudar, né? O município ia ter suas próprias viaturas. A gente sabe que existe toda esse período de transação. A transição, né? A gente sabe que às vezes existem contratos, tal, a gente não sabe como é que funciona, mas vocês podem responder. Como vai ser essa mudança? Veja bem, uma preocupação minha do Bruno realmente, e no mês de dezembro findava o contrato de locação, ou seja, dia 1 de janeiro não teria mais viatura. O processo de compra de uma prefeitura não é como o cidadão que está nos ouvindo, que ele vai na agência, escolhe o carro, compra e manda adequar. Nós temos que primeiro ter um estudo, que já fizemos isso, do número de veículos, as adequações para atender as necessidades da guarda, e aí você coloca em licitação. Isso leva no mínimo 60 dias. Se nós não tivermos nenhum sobressalto, questionamento ou adequações que sejam necessárias fazer ao processo. Então nós optamos por solicitar da administração que findou em 31 de dezembro que renovasse o contrato por 6 meses até que nós possamos adequar todo esse processo licitatório, porque depois que você comprar o veículo da segurança pública ele tem que passar por uma adequação. E isso geralmente as empresas pedem mais 60 dias. Então nós já estamos falando de 120. Até que isso seja entregue, nós estimamos aí em torno de 180 dias para que nós possamos começar a substituir a frota que hoje é alugada por veículos próprios. Agora, em relação a um tema que preocupa muito a população e também está ligado à área da segurança pública, que nessa temporada de janeiro até março são as enchentes que causam transtornos aqui para a população de Capivari. Bruno, como que está essa relação no governo Vitão e Bruno? Bem, primeiro eu gostaria de tranquilizar, né, toda a população capivariana. O secretário hoje responsável pela pasta é o Mauro Júnior, pela Defesa Civil. Já teve uma reunião administrativa onde o planejamento para evitar as enchentes na cidade será criado um plano de ação imediata, que vai se chamar Plano de Enchente, PCO, Plano de Contingência Operacional de Enchente e Inundações. Ou seja, nós já estamos tomando medidas cabíveis, eu e Vitão entramos em contato e também junto com o Mauro, com o governo do estado, para que a gente possa fazer uma ação para aprofundar a calha do rio. Né? A gente vai ver dentro do estado qual é o órgão, né? Eu acho que é o DAI, que vai dar toda esse suporte, e também junto com o nosso diretor ambiental, que é o Murilo Costa, para que a gente consiga autorização ambiental, para que a gente faça essa demanda que é ao longo do tempo, né, Vitão? A calha do rio hoje se encontra muito alta, né? Devido muito entulho, devido a anos que não é feito e realizado essa manutenção, principalmente ali ao longo da área do Moreto, né? Uma das áreas que é mais atingida dentro do município. E já estamos estruturando a Defesa Civil
como o Vitor disse, o prefeito disse anteriormente, a Defesa Civil vai ser toda estruturada, com equipamentos, com o veículo adequado para que a gente possa, junto desse plano de contingência operacional de enchentes, reunir várias secretarias, onde hoje já se encontra preparado um time através da Defesa Civil e da organização de todas as secretarias, um plano de ação, para que a gente possa tirar essas pessoas da enchente. Eu que nasci ali, sou do bairro ali do Moreto, né? A gente vivenciou desde criança essa dificuldade que não só os moradores do Moreto e atinge o centro e os demais bairros, essa dificuldade que nosso município se encontra. Quero aqui parabenizar o Mauro, que já está tomando todas as devidas ações junto ao Júlio, né? O Júlio Capóssoli, que faz parte ali da Defesa Civil, onde automaticamente, onde o nível do rio sobe e ele tem todas essas estatísticas, automaticamente em conjunto com a usina, ele já faz a reabertura da barragem ali da usina Leopoldina. Então acho que esse plano de ação, em conjunto com todas as secretarias, e também esse projeto que eu e o Vitão, através do Cauê Macris, para que a gente possa aprofundar a calha do rio, a gente vai ter, não só nesse ano a gente não vai conseguir fazer, mas não só um planejamento para os próximos anos. Ontem mesmo, a segunda reunião nossa do dia ontem foi com o Mauro, onde nós passamos a determinação e os caminhos para que a gente tenha contato junto aos órgãos do governo estadual e federal para providenciar o desassoreamento do rio, né, onde a gente possa, através de autorizações ambientais, minimizar os impactos das cheias, né? Nós sabemos que Capivari é histórico a questão dos problemas com as enchentes e nós precisamos de ações que minimizem isso, que realmente apenas uma forte chuva em Capivari e região venha trazer prejuízo para as pessoas. Solicitamos também o agendamento com a direção do grupo Raizen, onde a gente possa estar conversando com eles e de melhorar a estrutura da questão da barragem Leopoldina. Constantemente Capivari tem feito a manutenção na barragem, mas ainda é insuficiente. A caída da água ainda ela torna-se muito demorada, porque o manuseio do equipamento ainda está na questão manual. Então nós precisamos desse investimento, dessa parceria. Vamos buscar, através do diálogo com os responsáveis, para que a gente consiga realmente diminuir os impactos da cheia no município de Capivari. Agora, Tony Machado, nós vamos à Câmara Municipal, né? Vocês tiveram uma certa experiência como legisladores e como vocês acham que será a relação aí do Executivo, né, com o Legislativo, já que a coligação PSL-PSDB não conseguiu eleger aí a maioria dos vereadores? Olha, eu acho que os poderes são independentes, né? O poder executivo, legislativo são independentes, mas harmônicos, né? Desejamos muito sucesso e muita competência, né, ao presidente que foi eleito, Eduardo Bombonati, né? E todos os vereadores eleitos, né? Tanto seja ele que foi eleito com o nosso partido ou outro partido. Eu acho que quando eu disse isso em minha fala, já na posse, em 15 de novembro acabou as eleições, né? E depois da eleição da mesa diretora também se acabou. Aí eles vão decidir o vice, primeiro e segundo secretário, acredito que nessa quarta-feira. Então desejo sucesso, muita competência. Eu passei como presidente, Vitão também como presidente do Legislativo, né? É um poder que exige muita administração, né? Um olhar voltado principalmente na administração da Câmara interna, que a Câmara Municipal, ao longo dos anos, a gente vê que é uma Câmara que, perto dos outros municípios, é exemplo, né, tanto na economia financeira, e a população vai estar acompanhando aí o desempenho dos 13 vereadores e acompanhando também o desempenho na parte administrativa dentro da Câmara, que sempre nos encheu de orgulho, e eu e o Vitão estamos à disposição para fazer esse elo junto aí com o Poder Legislativo. Eu tenho certeza que as coordenadas minha e de Vitão, junto à Câmara Municipal e projetos, sempre vai para beneficiar 55 mil habitantes. Então acho que isso vai ser muito importante
e eu acredito numa Câmara forte para que possa, junto com o prefeito Vitão e eu, desenvolver a cidade de Capivari e entregar um resultado melhor para a população de Capivari. Há anos... Ah, não, Vitor, pode... Eu desejo boa sorte a todos os vereadores, né? E dizer para a população que também não me preocupa essa questão da coligação na época da eleição do Vitor e do Bruno ter sido eleito conosco 5 vereadores apenas. Nós acreditamos no potencial dos projetos que nós vamos mandar ao Poder Legislativo para apreciação dos vereadores e vamos, através da mídia também, informar a população para que toda a população possa acompanhar o desempenho de cada vereador em relação aos projetos. O que eu ia comentar é que há anos, né, a presidência da Câmara sempre esteve ali junto com os prefeitos eleitos. Então vocês acham que isso não vai ser um empecilho durante o mandato? Não acredito, né? Desejo boa sorte e discernimento para o Eduardo, que está ocupando a presidência da Câmara. Bom, nós já estamos com o tempo estourado, são 9h06. Antes de finalizarmos, Vitor e Bruno, só queria fazer uma pergunta. Nós, durante o finalzinho do ano de 2020, nós passamos aí por um forte temporal aqui em nosso município e nós percebemos que temos aí vários bairros e locais aqui da cidade que ainda tem entulho, podas de árvores, lixos, ali próximo ao entorno do Parque Ecológico também está uma situação bem complicada. Vocês têm algumas ideias paliativas para resolver essas questões? Inclusive hoje mesmo, passando pela Josefina logo de manhã, a gente vê, né, que o acostamento já é precário e ainda você tem parte do acostamento que tem árvores caídas. Então é o que nós falamos, de melhorar a estrutura da Defesa Civil, para que você tenha serras para poder cortar esses galhos de árvore e poder levar embora. Nós vamos hoje no período da tarde ter uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano, onde já vamos traçar uma ação estratégica para que possamos, dentro do mapeamento existente que tinha da secretaria e também contando com a ajuda da população nos indicando locais que eventualmente a prefeitura ainda não tenha apontado, para que possamos aí fazer a limpeza e a retirada dessa situação. Vamos falar agora, acredito que todos nós, eu particularmente, cada um que tem, né, o seu imóvel, está querendo saber como é que vai ficar a situação do IPTU em Capivari. Bom, primeiro dizer a toda a população que eu e Vitão, né, em comum acordo com o prefeito Rodrigo, já em dezembro, tomamos a decisão de não aplicar o IGPM, que é o Índice Geral de Preços e Mercados, né? Que o acúmulo do IGPM nos últimos meses foi de 24,51. Primeiro, tranquilizar a população que Bruno e Vitão não vai fazer como de praxe em muitos municípios e muitos prefeitos utilizam do primeiro ano para já mandar todos os aumentos, tudo aquilo para a população que é, vamos se dizer, de ruim, né? Eu e Vitão pensando no bem-estar da população, em um ano onde a população sofreu desde março com uma pandemia, eu e Vitão sentamos em comum acordo e chegamos à decisão que iremos aplicar o IPCA, né, que teve um índice 5 vezes menores que o IGPM. Eu acredito que a população não pode, né, realmente, num período onde muitos perderam o emprego, né, muitas pessoas não têm condições aí de estar pagando um aumento absurdo, né? Mas porém é um aumento que foi o índice, né, do IGPM de 24,51. Então o reajuste é de 4,31, 5 vezes menores, já foi mandado e aprovado pela Câmara Municipal no mês de dezembro. Então queria tranquilizar a população. Eu e Vitão vamos fazer ações para conseguir dinheiro em cortes, em diminuir gastos e não em impostos. Queria deixar bem frisado isso, que vai ser um governo de muita austeridade, né? E eu acho que todos vêm acompanhando as medidas que a gente vem tomando e tenho certeza que essas medidas surgirão efeitos aí ao decorrer do ano, né? E não é a população que vai pagar aí a conta disso. Então quero tranquilizar a população capivarina. Lembrando que essa reposição da inflação é obrigatória por lei.
Exato, Se a isso que eu ia comentar. se a prefeitura não repassar um índice, ela comete a renúncia de receita. E aí você é penalizado pelo Tribunal de Contas. Então, dentro da obrigatoriedade da lei, Bruno e eu, em comum acordo com o ex-prefeito Rodrigo, escolhemos o menor índice, onde a Câmara anterior aprovou, pelos vereadores que estavam presentes, de 4,31%. E outro detalhe importante também, né, é que acreditamos que o dinheiro acaba circulando no próprio comércio, né, e fica no município, enfim, né, trazendo outros benefícios, né, para a cidade. Exatamente, gerando um emprego, por exemplo, o comércio vendendo mais vai acabar recolhendo ICS, de uma maneira ou outra, ele acaba realmente circulando dentro do município. Para a gente finalizar então, Vitor e Bruno, Vitor, em uma de suas postagens nas redes sociais, você, o Bruno e o secretário de Segurança estiveram no Corpo de Bombeiros de Capivari, uma instituição que é bem utilizada aqui por toda a região. Vocês anunciaram que vem novidades para o Corpo de Bombeiros. Vocês poderiam adiantar essa novidade para os ouvintes? É um novo espaço, é um prédio público que está contando com a ajuda da empresa Branil, para ser reestruturado ali entre a Nova Cap e a Vila Isildinha, onde antigamente funcionou o Centro Materno Infantil. Então o Corpo de Bombeiros, por uma questão de estratégia, planejamento, logística, ele ficará situado nessa localização, e aonde está hoje o Corpo de Bombeiros, nós vamos levar a Guarda e a Defesa Civil, saindo de um aluguel de quase R$8.000 por mês da Guarda. Nós vamos fazer rápidas adequações no prédio do bombeiro, e a Guarda também, por uma questão de logística e estratégia, ficará situada onde hoje funciona o bombeiro. Tá certo então, Vitor, Bruno, muito obrigado pela participação na manhã dessa terça-feira. Os assuntos são diversos, temos mais várias questões aqui dos ouvintes, vamos estar encaminhando aí para o Departamento de Comunicação e possamos marcar uma próxima entrevista em breve para tratar de mais assuntos em benefício da nossa cidade. E fazendo mais uma vez a observação com relação às perguntas que nós recebemos, né, Tony, no YouTube, no Facebook. E também no WhatsApp. Vamos estar encaminhando aí todas para o prefeito, para o vice, para que possam retornar à população sobre os questionamentos. Obrigado, Vitor. Obrigado, Bruno. Agradeço o Toninho, Marquinhos, a toda a direção, através do Carlos Masqueta, da Rádio Raízes, a população, e dizer que Bruno e eu estamos trabalhando arduamente para conseguir entregar um resultado cada vez melhor à cidade de Capivari. Forte abraço a todos. Obrigado, Tony. Obrigado, Marquinhos, a todos os ouvintes da Raízes FM, a toda a população capivariana, e vamos trabalhar. Boa sorte, bom trabalho para vocês.